Olá, queridos, hoje eu gostaria de compartilhar com você 3 coisas que eu aprendi no meio desta crise que o Brasil está vivendo. Coisas que eu notei, percebi, são lições que eu quero aplicar na minha vida pessoal a partir de hoje. A primeira delas seria a importância do tanque cheio. Hoje eu noto como é importante ter o tanque cheio. Hoje eu percebo como é importante ter combustível. Isto para alguém pode até parecer óbvio, mas há uma lição por trás disto. Eu sempre tive o costume, cada vez que eu vou a um posto de gasolina, colocar o máximo de combustível que eu puder colocar naquela ocasião. A partir de hoje, eu quero praticar isto com mais determinação. Cada vez que eu for a um posto, eu vou coletar todo o dinheiro que eu tiver e tentar sempre colocar o máximo de combustível que eu puder. Hoje só está sobrevivendo quem tem gasolina. E quem tem gasolina hoje é porque em algum momento, antes da crise começar, teve a ideia de colocar bastante gasolina no seu tanque. Isto é uma questão humana, é uma questão natural. Mas se nós levarmos para o lado espiritual, isto também há uma grande simbologia. Se você duvida do que eu estou falando, no que nós podemos dizer questões espirituais, é só perguntar para as 5 virgens loucas, lá no livro de Mateus, no capítulo 24, que não tiveram azeite nas suas lamparinas. Até a Bíblia nos instrui e nos ensina a importância de sempre termos o tanque cheio. A segunda coisa que eu aprendi durante esta crise toda é de dar mais ouvidos, de prestar mais atenção nas coisas que nós ouvimos. Veja bem, o tanque dos postos de combustível não se esvaziaram de uma hora para outra. O combustível não simplesmente evaporou. Já há alguns dias o rádio, o jornal já vinha noticiando a possibilidade desta greve e desta crise. Nós já vínhamos sendo prevenidos a respeito disto. O problema é que nós estamos tão acostumados com notícias, com boatos, com fofocas, que quando a coisa é realmente séria, a gente acaba não dando a devida atenção que deveria de dar. Se nós, antes da greve começar, tivéssemos dado ouvido às coisas que nós ouvimos no rádio, lemos no jornal, hoje nós não estaríamos sofrendo tanto. Nós temos que aprender a dar mais ouvidos às notícias, aos alertas, aos conselhos. Inclusive a própria Bíblia também nos instrui a respeito disto. A palavra de Deus diz que nós devemos atentar com mais diligência às coisas que nós temos ouvido, para que em momento algum nós venhamos a nos desviar delas. Em outras palavras, tem muita coisa que vem sendo prevenido, precavido pelos púlpitos, pelos pregadores, que vem sendo pregado ano após ano após ano, e quando a crise vier, muita gente vai ser pego de surpresa. E vai ser pego simplesmente porque não deu ouvidos aos conselhos, aos alertas que foi dado ou que recebeu. Nós temos que atentar com mais diligência às mensagens que nós temos ouvido, às palavras proféticas
que nós temos ouvido. Nós temos que aprender e começar a dar mais valor às mensagens que nós temos ouvido. E a você, pregador, a você, homem de Deus, não deixe de alertar o povo sobre os eminentes perigos espirituais que a igreja está vivendo. Seja um bom atalaia, seja alguém que realmente leva as coisas de Deus a sério e que soa a trombeta na hora que tiver que soar para alertar, para despertar o povo de Deus para que nós não sejamos pegos de surpresa. A terceira aulinha, ou a terceira coisa que eu aprendi durante esta crise toda é aproveitar as oportunidades. Pode até parecer engraçado, mas agora cada vez que eu saio de casa, cada posto de gasolina que até então passavam despercebidos por mim, eu nem prestava atenção, eu ia como que se nem existisse um posto de gasolina naquela localidade. Agora, quando eu saio de casa, eu já vou dirigindo, olhando atentamente para ver se eu enxergo algum tipo de movimento em algum posto que eu conheço. Eu estou agora, a partir de agora, eu estou prestando mais atenção e procurando melhor oportunidades para reabastecer. Eu garanto para você de que se eu passasse hoje por um posto de gasolina que tivesse gasolina, eu pararia e eu aproveitaria. Eu não posso aproveitar hoje porque não tem, está escasso. Não há mais combustível para vender. E hoje aquilo que antes eu desprezava, hoje eu dou mais valor. É mais ou menos como algumas pessoas, levando para o lado espiritual, que desprezam vir à igreja, não levam tanto a sério o estar na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus. E hoje é incrível, chega até ser cômico o tanto de gente que está me escrevendo, me falando: bispo, eu estou com uma saudade tão grande da igreja, eu estou com uma saudade tão grande da irmandade. Ah, bispo, se eu pudesse eu ia na igreja, se eu pudesse eu estaria ali, aí. E eu fico pensando, mas nos cultos que você teve oportunidade, você não quis aproveitar. E hoje que você não tem oportunidade, aí parece que aquilo ficou mais importante, aquilo ficou mais valorizado na sua vida. Agora que nós não temos, nós valorizamos mais. E nós deveríamos, na verdade, de ter o comportamento de valorizar enquanto que nós temos, para que quando faltar, nós não venhamos a sofrer algum tipo de remorso. Isso eu me refiro à questão espiritual. Comece a valorizar mais a casa de Deus. Comece a dar mais valor às coisas de Deus. Porque amanhã depois, quando for impossibilitado a sua vinda, o seu locomover, o seu transporte, o seu acesso às coisas espirituais, você vai chorar, você vai lamentar. Aí você vai dizer: oh, como era importante, oh, como eu tenho saudade, oh, como eu queria estar lá. Você quer hoje porque você não pode, porque quando nós podemos, quando nós temos a oportunidade, muitas das vezes nós acabamos desprezando elas. Eu acho que nós deveríamos de notar e perceber e até mesmo começar a partir de hoje, colocar em prática o valorizar mais as oportunidades que nós temos. Quando aquele tanque começar a baixar do meio tanque, é bom você começar a procurar uma oportunidade para reabastecer. Por quê? Porque quando a crise vier, pode ser que você não tenha oportunidade. E aquilo que a gente perde acaba sempre tendo mais valor do que aquilo que a gente tem na mão.
Não espere perder para depois valorizar. Valorize hoje a tua igreja, a irmandade, o teu pastor. Dê valor, porque com grande rapidez tudo pode mudar e você pode ficar numa situação desconfortável e ficar prejudicado e até mesmo não ter acesso à ajuda espiritual na hora da sua angústia e da sua necessidade. Pense nisto, reflita e vamos viver melhor daqui para frente. Depois da crise, depois que tudo isto passar, nós queremos aprender a andar com mais combustível espiritual no nosso coração. Queremos aprender a dar mais crédito aos conselhos que nos são dados e queremos também começar a aproveitar mais as oportunidades quando nós temos elas. Vamos valorizar. Quando a porta estiver aberta, vamos entrar por ela, vamos orar, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos cultuar, não vamos faltar cultos, porque quando a crise vem, a gente percebe como é importante e como é triste quando a gente perde aquilo que tem tanto valor para nós. Tenha um bom dia hoje, em nome do Senhor Jesus.